Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Convido a você a se inscrever e também deixa seu like. Também não esqueça de clicar ali nos sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos para o conteúdo. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe, e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Versículo 2. Um dia, após o almoço, Davi levantou-se, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço, avistou uma mulher que banhava-se, e notou que era uma mulher muito bonita. Versículo 3. Davi desejou saber quem era aquela mulher, ao que lhe informaram. O nome dela é Bat-sheva, Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, teu servo heteu. Versículo 4. Então Davi mandou que a trouxessem para ele e teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Versículo 5. Passado algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi, contando-lhe: Eis que estou grávida. Versículo 6. Diante de tal notícia, Davi mandou esta mensagem urgente a Joabe: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe prontamente mandou Urias a apresentar-se diante do rei Davi. Versículo 7. Quando Urias chegou, Davi o saudou e lhe indagou se Joabe e o exército estavam bem, e como estava se desenrolando a guerra. Versículo 8. Depois dispensou Urias e lhe recomendou: Agora, pois, vai para tua casa, lava teus pés e procura descansar um pouco. E assim que Urias saiu da casa real, foi-lhe mandado um presente da parte do rei. Versículo 9. Urias dormiu na entrada do palácio, onde costumavam dormir os guardas do rei, seu senhor, e não foi para casa. Versículo 10. Então informaram a Davi: Urias não foi para casa. E Davi se apressou a questionar Urias: Não chegaste de uma viagem? Por qual motivo não foste para tua casa? 11. Urias prontamente respondeu a Davi: A arca da aliança, o exército de Israel e de Judá repousam em tendas. Meu comandante Joabe, ó meu rei, e os oficiais de meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu ir tranquilamente para casa comer e beber e deitar com minha mulher? Por tua vida e por tua honra não cometerei tal deslealdade. Versículo 12. Diante disso, Davi ordenou a Urias: Fica ainda hoje aqui e amanhã te despedirei. Assim, Urias permaneceu em Jerusalém aquele dia todo e a noite seguinte. Versículo 13. Davi o convidou a comer e a beber fartamente em sua companhia. E à tarde Urias saiu, mas foi recolher-se na sua maca, onde repousavam os servos de seu senhor. Todavia não foi para sua própria casa. 14. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma mensagem a Joabe e a enviou por intermédio do próprio Urias. Versículo 15. Escreveu Davi em sua missiva: Coloca Urias no ponto mais letal da batalha e retire-se deixando-o só, a fim de que seja ferido pelo inimigo e venha a morrer no campo de luta. 16. Joabe, que sitiava a cidade inimiga, ordenou que Urias tomasse o lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais audazes e violentos. Versículo 17. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe e mataram alguns dos oficiais do exército, isto é, dos servos do rei Davi. E morreu também Urias o heteu. Versículo 18. Logo depois deste evento, Joabe mandou entregar a Davi um relatório detalhado sobre a batalha. 19. E deu ordem ao mensageiro: Quando tiveres acabado de comunicar ao rei todos os pormenores da batalha. Versículo 20. E, se o rei se enfurecer e indagar: Por que vos aproximastes tanto da cidade para lutar?
Não sabíeis que iriam lançar seus dardos do alto das muralhas? Ora, quem matou Avimele, ben Jerubeshet, Abimeleque, filho de Jerubessete? Não foi uma mulher que jogou sobre ele do alto do muro a pedra superior de um moinho, de modo que morreu em Tevetz, Tebes? Por que chegaste tão perto do muro? Então responderás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Versículo 22. O mensageiro partiu, e assim que chegou, transmitiu a Davi o relatório que trazia conforme tudo quanto Joabe o havia instruído. Versículo 23. O mensageiro comunicou a Davi: os homens ganharam uma vantagem sobre nós e saíram contra nós ao campo, mas nós os repelimos até a entrada da porta. 24. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos do alto das muralhas e tombaram alguns oficiais do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Versículo 25. Então ordenou Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te preocupes com esse infortúnio. A espada devora tanto este como aquele. Continua, pois, o ataque à cidade e a extermina. Encoraja-o deste modo. 26. Assim que a esposa de Urias foi informada sobre a morte de Urias no campo de batalha, muito se lamentou por ele. Versículo 27. Passado o tempo de luto, Davi mandou que a trouxessem para o seu palácio, e ela voltou a ser sua mulher e lhe deu um filho. Entretanto, estas más atitudes de Davi entristeceram ao Senhor. Muito bem, nós concluímos a leitura aqui do segundo livro de Samuel, capítulo 11, e agora eu estarei lendo aqui, no rodapé, nós temos aqui um comentário, então eu estarei lendo o versículo e depois o comentário. Versículo 4. Então Davi mandou que a trouxessem para ele, e teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Observemos aqui o que diz o comentarista. Davi era um homem justo e temente ao Senhor. Numa sucessão desastrosa de erros e pecados, acaba violando o 6º, 7º, 9º e 10º mandamento da Torá. Lei numa só ação. Êxodo 23, 17. Êxodo capítulo 20, versículo 13 ao 17. O propósito do escritor em declarar que Batseba acabara de se tornar cerimonialmente pura, Levítico 15, 28 e 30, depois de cumprir o tradicional período mensal de 7 dias de impureza devido à menstruação, Levítico 15, 19 e 30, foi deixar claro que ela, de fato, não ficou grávida por parte do marido antes de Davi possuí-la.